Olá, estamos hoje aqui no estúdio SVT Brasil, estreando o podcast Fala Meio Ambiente Sem Filtro. Meu nome é Leandro, faço parte do movimento Água é Vida. Olá pessoal, hoje é um programa de estreia, meu nome é Léo Neto e estamos hoje com um grande convidado que é nosso amigo João Dias, que está aqui conosco hoje para esse bate-papo interessante e bacana. João, fala um pouco aí como é que está sua vida e um pouco sobre os seus projetos. Boa noite a todos. Minha vida tem uma relação muito grande com o meio ambiente, porque eu sou de comunidade de pescador. Com 3 anos e meio de idade, meu pai me ensinou a nadar no rio Jacuípe, onde eu nasci às margens, e desde então comecei a desenvolver uma relação muito grande com as águas. E já faz mais de 40 anos que eu trabalho com rios, especialmente o Jacuípe, o Paraguaçu e as lagoas de Feira de Santana. Então é sempre bom estar junto com pessoas que conhecem o meio ambiente, que trabalham no meio ambiente, que principalmente defendem o meio ambiente. Hoje o episódio a gente vai falar um pouquinho, João e Léo, sobre o meio ambiente, teoria e prática. Quando falamos de meio ambiente, existe distância entre teoria e prática? E aí, João? Olha, existe uma distância muito grande. Nós vivemos em uma sociedade que fala muito em meio ambiente, mas faz pouco. Pergunte a você mesmo: quais são os maiores problemas para o planeta Terra, que a temperatura do planeta, que a média é 15 graus, pode ir para 16,5, provocar uma tragédia maior do que já que está. E esse problema maior são os combustíveis fósseis. Diga aí para mim, seu carro é elétrico, seu carro é a gás, você nunca usa gasolina ou apenas fala de meio ambiente? Você anda de bicicleta? Então há uma diferença muito grande de falar de meio ambiente para praticar. João, me diz uma coisa, tudo isso que você fala eu acho muito pertinente, porque hoje fala-se muito sobre sustentabilidade, né? E na prática, o que você tem visto de grandes mudanças sobre esse tema que é tão importante? Olha, na prática, a gente tem visto muitas falas. Falta um empenho ainda maior, falta prioridade política no mundo e também falta a parte que o artigo 225 da Constituição Federal fala, que cuidar do meio ambiente é dever do poder público e da coletividade, ou seja, falta que tanto coletivamente como individualmente as pessoas façam mais do que o que faz agora. Por que eu estou falando as pessoas? Porque eu vou 2 vezes por semana de bicicleta para o trabalho. Eu não reclamo se trafegar de bicicleta é ruim, mas eu vou. Eu comprei uma caminhonete e a escolha foi por causa do combustível, que foi GNV. Hoje, se eu pudesse, eu já teria uma elétrica. Eu não me preocupo se o pessoal fala que o carro vai dar problema, que o carro elétrico vai pegar fogo. Eu me preocupo, o planeta está com problema. Eu me preocupo, o planeta está pegando fogo. Então, como a Unesco fala, que é o órgão de educação da ONU, as pessoas precisam entender que nós também somos meio ambiente. A partir do momento que toda a sociedade entender que nós somos meio ambiente, fica mais fácil de cuidarmos do meio ambiente, porque a gente, no geral, imagina que meio ambiente é água, que meio ambiente é ar, que meio ambiente é floresta, mas só que a gente depois coloca isso de lado, tentando seguir nossa vida, como se isso fosse possível. Mas isso não é possível. É o que a sociedade precisa descobrir, que isso não é possível. Isso que viver a par do meio ambiente não dá certo. Quando um político diz assim: eu vou conseguir dinheiro para cuidar da educação
da segurança pública e da saúde pública. Ele nunca fala meio ambiente, mas não existe saúde pública sem cuidar do meio ambiente. Os recursos para a saúde pública deviam ser os mesmos para o meio ambiente. Eu vou citar só um exemplo. Os arbovírus, que muita gente talvez não sabe o que é. Arbovírus são mosquitos que matam. Era 20, agora são 36 mosquitos que matam no mundo. Então, se você não cuidar dos riachos, se você não cuidar dos rios, se você não cuidar das nascentes, se você não cuidar das lagoas, você pode morar em um condomínio de luxo, mas você pode morrer de chikungunya, de dengue, de Guillain-Barré, de várias outras doenças transmitidas por arbovírus, que são as arboviroses. Então, o ser humano é necessário entender o que é realmente equilíbrio e o que é sustentabilidade. A sustentabilidade só é verdadeira se ela realmente existir. O que nós vemos hoje, infelizmente, na sociedade, é que a sustentabilidade é apenas falácias. Continuamos com vários derivados de petróleo no mundo. Imagine sacola plástica, o efeito terrível que tem no mundo. Quando sairmos daqui, se nós pararmos aí para pegar um ônibus, não é um ônibus elétrico, é um ônibus a diesel. Verdade. Então, esses problemas, eles precisam, entendo que é difícil, mas eles precisam começar a ser resolvidos. Veja a questão da energia limpa. Você chega em Sobradinho, colocaram 5.000 placas de energia solar em cima do lago, com o discurso que é energia limpa. Mas o lago é o espaço e o território do pescador pescar. O pescador não pode encostar nas placas e não ganha nenhum centavo. É esse tipo de energia que eu quero trazer, provocando injustiças. Então, na questão da sustentabilidade, tem várias narrativas que a gente precisa encontrar um caminho para fazer do jeito que a gente necessita. Isso é importante, João, porque aí a gente debate aquele assunto, né? Estamos realmente formando a população ambientalmente consciente? As escolas estão conseguindo transformar a educação ambiental em atividades práticas? E aí você traz um tema que é muito importante: como envolver as crianças e jovens em problemas ambientais existentes na prática? Olha, para mim, um dos maiores entraves no Brasil, me perdoe ser muito claro, é que há uma falta de conexão entre o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente. Eles, no tempo atual, deviam trabalhar lado a lado em prol da sociedade. E eles não fazem. O que a gente observa é que a Secretaria de Educação geralmente trabalha muito longe da Secretaria de Meio Ambiente. Se é assim, como que nossas crianças vão crescer sabendo da importância para manter o planeta vivo de cuidarmos do meio ambiente se a educação não ensina? E quando ensina, é fragmentos. Eu acho muito interessante sua fala, João, quando a gente fala de educação e englobando a educação ambiental, porque deveria sim marchar lado a lado uma coisa com a outra. Mas a gente teve a COP30, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você achou da COP30 e se teve alguma resolução sobre isso. Olha, a COP30, ela começou por falta de organização. Eu, por exemplo, por ser pescadores, não tinha hospedagem, porque não houve uma regulação de hospedagem. Apartamentos que custavam R$1.000 o aluguel chegou a custar 30. Foi algo que o mundo todo precisou fazer um manifesto para reclamar do Brasil. O que ficou claro é que o brasileiro não estava preocupado com o meio ambiente, ele estava preocupado com ganhar dinheiro, com se aproveitar do momento. Sanado isso, tivemos grandes discussões, mas eu, como pedagogo, como educador ambiental, quando eu faço discussões sobre meio ambiente, como a que estamos tendo aqui, eu estou sempre pensando o que fazer depois. Sim. Fizeram a COP, chamaram o mundo todo,
mas os problemas mais sérios do Brasil, por cada região, não foram resolvidos. Nem foram colocados em pauta. No meu caso, como pescador, eu consegui lugar para ficar, porque pescador fica em qualquer lugar do mundo, por causa das colônias de pescadores, de feiras Z95, eu achei lugar para ficar em mais de uma colônia em Belém, mas o problema é que eu não tinha como entrar nas tendas, eu não consegui me inscrever. Não devia ter limite para pescadores, para indígenas, ou seja, para povos tradicionais e comunidades. Não devia ter limite, porque na verdade, desculpa eu falar, esse país pertence a gente. Então fiquei muito triste nessa questão, mas a tristeza maior quando você faz essa colocação dizendo o que nós aproveitamos. Eu posso dizer que nós aproveitamos a pena de ter aparecido para o mundo. Veja só, isso foi objeto de discussão hoje, eu não vou citar o espaço, mas foi um objeto de discussão hoje. Pense aí, você tem a Mata Atlântica e a lei federal, o Código Florestal, diz que eu tenho uma fazenda na Mata Atlântica, eu deixando a APP, que é a Área de Preservação Permanente, das nascentes, das lagoas, dos rios, dos córregos, eu posso desmatar 80%. Olha só, eu sou obrigado a deixar 20% e mais essas áreas. E posso desmatar o resto. Olha o que a lei permite. Salvo-conduto, né? É uma lei terrível. Aí eu venho para o semiárido, onde nós estamos, na Caatinga. Eu estou com problema de ilhas de calor, de inversão térmica, de aquecimento global, e como se tudo não bastasse, ainda tem o inferno do El Niño. Isso. Com tudo isso, a lei mantém a mesma diretriz para o bioma Caatinga. Eu também posso desmatar 80% da Caatinga. Agora imagine, nós estamos com esse problema de aquecimento do planeta. Eu vou falar como Tabaré. O aquecimento é esquentamento, para ser direto. Aí você tem sérios problemas por conta disso. Eu vou citar um. Quando o planeta esquenta mais, para quem está me ouvindo, é um prazer falar isso. Ó. Quando o planeta esquenta mais, você traz os mosquitos para a cidade. Você sabia disso? Se não sabia, fique sabendo. O planeta esquenta, você traz os mosquitos para a cidade. É um dos problemas sérios. Aí, nós sabemos que quem produz conforto térmico são as plantas com os corpos hídricos. Se eu tiro a vegetação, eu seco os corpos hídricos. Se eu não tenho mais, ou se eu diminuo a vegetação e os corpos hídricos, eu ajudo a esquentar mais o planeta. Ou seja, será que no Brasil não tem um político no Congresso Nacional, nem senador, nem deputado, que possa ver que o bioma Caatinga não pode ter essa lei? O bioma Caatinga, para salvar os nordestinos, precisa aumentar a quantidade de proteção. E aí você pergunta, ô João, e o produtor rural vai viver como? Olha, foi criada uma lei federal chamada PSA, que não é serviço de próstata, é pagamento por serviço ambiental. Quem protege mais, que produz oxigênio, recebe. Se eu estou com a fazenda em Feira de Santana ou em qualquer outro município e estou produzindo oxigênio para Salvador, o povo de Salvador tem que pagar. Sim. É isso hoje a lógica. Com a compensação, não é isso? Com a compensação. O nome desse serviço é pagamento por serviço ambiental. Se eu estou em Salvador com milhões de carros rodando e contaminando o planeta, aumentando o aquecimento global, se os dois Leandro, cada um tem uma fazenda de João, e a gente está preservando acima do normal, e eu estou pegando gás carbônico e transformando em oxigênio, eu tenho direito a receber a compensação ambiental. E quem é que vai pagar? Os que estão degradando. Isso é lógico. Se nós não fizermos isso, nós vamos acabar com o planeta. Desculpa até eu falar que está passando aí, ó. Muitas coisas que você ouvir é conversa fiada. Porque se não tomarmos iniciativa, se não tivermos pessoas como tá eles dois aqui, os dois Léo, e outras pessoas que tem na cidade,
Se for como a maioria que apenas fazem e não fala, é uma época boa agora, é tempo de eleição. O que é que seu deputado pensa do meio ambiente? O que é que seu deputado pensa em fazer para minimizar as consequências das mudanças climáticas? Alguns estados do Brasil, quem tem carro a GNV não paga o licenciamento, claro, se eu não poluo. Exatamente. Entendeu? Mas na Bahia não. Continuam dizendo, e eu não quero criticar ninguém, é apenas uma fala, continuam dizendo que se preocupa com o meio ambiente, mas precisa aumentar a preocupação e precisa efetivar a lei do PSA. Eu volto a dizer, PSA é um mecanismo que vai ajudar a proteger o planeta. Se não fizermos nada para proteger, a situação só piora. João, eu sinto aqui que é um bate-papo bem interessante, que a gente está enxugando gelo. E isso nos deixa bem, sabe, triste, porque o meio ambiente está gritando. E a gente às vezes não está querendo ouvir ou se fazendo de surdo. E quando você traz toda essa história contextualizada, nos deixa bem atentos, né? Que a gente está como um beija-flor tentando apagar o incêndio na floresta. Mas, sobre o meu raciocínio manter aqui, tudo isso que você fala, no meu ponto de vista, é na questão da educação. Então, enquanto nossos jovens não entenderem que o meio ambiente é algo não mais de outrora, mas de agora, a gente está ainda em discussão muito rasa. E essa fala sua é importante, Léo, porque a gente está vendo aí muitos jovens se credenciando, Sim. ou já está credenciado, né, para definir novos deputados, governadores Sim. e presidente. E a fala de João Dias foi fundamental. Sim. A gente está vendo muito o início da campanha e o pessoal pedindo voto. Então, quando o pessoal, deputado, o governador, ou um presidente chegar até você e pedir um voto, pergunte a eles o que é que eles estão fazendo pelo meio ambiente. E não é dizer o que eu vou fazer, é o legado, o que é que ele já fez. Porque quando a gente chega nesse momento, João, é muito fácil, né? Várias promessas, vários Projetos vazios e resultados, legados, nada, né? Então, por isso que a gente convidou você, João, justamente porque você é um protetor, você é um cidadão que trabalha há anos nessa vertente e fez com que a gente chegasse nesse momento criando esse podcast para dar vez e voz ao meio ambiente. Então a gente conta com você nessa missão para a gente divulgar. E aí eu já queria também já deixar uma pergunta para você. Qual o dever e o papel das organizações sociais nesse processo? Já que a gente não consegue através dos nossos políticos. Essas organizações, como é que elas podem se juntar para fazer esse movimento? Olha, Léo, e tem o outro Léo, fez uma colocação que eu vou até pedir permissão a ele para falar, a questão da educação. Um dos maiores teóricos da educação do mundo, que é brasileiro, Paulo Freire, que eu sou pedagogo, ele muito Paulo Freire, e ele disse, olha, isso para mim é uma fala muito esclarecedora. Paulo Freire disse que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, mesmo ele não falando de meio ambiente, ele está falando de educação, mas quem faz, nós três aqui, e Nosso mago, né? nosso mago produtor, também consegue, as pessoas que fazem a leitura do mundo percebem claramente que o mundo está doente. O planeta está doente. Então, não precisa isso estar escrito. Então, trazendo para a questão da educação, baseada na leitura de mundo e de Brasil que nós temos, existe necessidade de fazer uma reviravolta no Ministério da Educação. Por exemplo, quem hoje fornece água para mais de 6 milhões de baianos é o Rio Paraguaçu e Jacuípe. Até a NASA veio me entrevistar em Feira de Santana através
da Conservação Internacional da Natureza, com 40 perguntas sobre os dois rios, pela importância estratégica das duas metrópoles ser mantida pelos dois rios. Então nós tínhamos que ter trabalho específico e um vasto trabalho sobre esses dois rios, mas eu não estou falando de trabalho científico, que muitas vezes são engavetados ou são produzidos em inglês que quase ninguém lê. Eu estou falando de trabalho que viesse para a escola de forma acessível, para ir atingir o que você fala, para atingir nosso público. Como é que eu sei sobre o rio Yangtze Zhejiang na China? E eu não sei nada do Jacuípe que me dá água na minha porta. Como é que eu tenho livros e livros de enciclopédia sobre a Amazônia, sobre o rio Paraguai, sobre o rio Iguaçu, sobre o rio Tocantins, e eu não tenho nada sobre o rio Pojuca, está aqui em nosso território. Eu desafio vocês, é um desafio bom, vá nas escolas e pergunte. Os meninos não sabem nada sobre esses rios. Para cuidar do meio ambiente, o que a ONU diz e que eu acredito é que nós cuidamos de nosso quintal, cada um vai cuidando do seu quintal e aí em pouco tempo está todo mundo cuidando do planeta. Exato. Mas essa ideia que se tem no Brasil, do Ministério da Educação, de trazer de cima para baixo, todos esses anos já mostrou para nós que não deu certo. É ineficaz. Pronto. E isso é importante, João, porque eu acredito muito que não existe de lá no ambiental sério sem falar da água. E a gente está vendo aí o dia a dia, né? São Paulo já entrou na crise de abastecimento. A gente tem um contexto muito forte, que é a nossa capital não cuidou dos rios dela e hoje bebe do nosso. E aí a gente pergunta, né? A capital ela tem muito recurso e ela pode vir buscar água no nosso. E quando o nosso terminar, a gente busca onde? Então, Leandro, no Comitê do Paraguaçu, de qual sou membro, e do Conselho Gestor da APA do Lago Pedra do Cavalo, eu defendo que seja criado um imposto, e as pessoas dizem que não aguentam mais imposto, mas porque eu não vejo jeito. O dinheiro que devia vir diretamente, ele não vem, então eu defendo. E é bom que está ficando gravado para as pessoas entenderem. Quando aparecer pai da criança, eu nem quero ser pai da criança, mas... Pode ser o tio. Posso ser tio, bem colocado, ou até o avô. Mas devia ser criado um imposto chamado TUA, Taxa pelo Uso da Água. Eu já defendo há mais de 10 anos, mas que esse dinheiro nunca vá para fundos governados por políticos. O que nós defendemos do comitê é que o dinheiro vá para uma agência e que o dinheiro possa ser utilizado diretamente para proteger os rios e as nascentes e as lagoas. Se você imaginar a população que temos na Bahia, se todo mês cada um pagasse 2, eu pago até 6 a mais no recibo de água. E quando você somasse quantos usuários tem na Bahia, você teria milhões para cuidar realmente dos rios, porque não tem cuidado com os rios. E é muito simples. Eu falo isso em educação ambiental, você sabe que eu sou educador ambiental. Se você pedir na escola para as crianças taparem o nariz, levar 2 minutos segurando, morre todo mundo. Então, a primeira coisa a se cuidar é do ar. Cuidamos do ar? Não cuidamos. Está cheio de carro aí poluindo tudo, não cuidamos. Chega na escola e pergunta para os meninos: filho, você sabe o que é catalisador de um carro? Aí chega para a professora e pergunta: o catalisador serve para quê? E é feito de quê? A maioria das professoras nem vão saber. Então, como que se cuida do meio ambiente? Se o principal é o ar e as pessoas não sabem nem como cuidar do ar. Aí depois vamos para a questão hídrica. Gente, depois do ar, quem mata é a água. São várias doenças hídricas. As piores, tem diarreia aguda que mata, tem cólera que mata, agora tem microcistina, que as pessoas não sabem nem diagnosticar ainda. Microcistina é algo terrível, parece que veio de outro planeta para matar as pessoas, e nem se estudou direito, e a gente não cuida. A maior questão que a gente não cuida, eu não vou citar nome de ninguém, eu vou citar só um quadro aqui na cidade. Tem um local chamado Abóbora,
muito bonito que foi restaurado. Segundo a placa que foi colocado lá, foi gasto mais de 6 milhões de reais. Eu, como pesquisa a história da cidade, eu acho que foi louvável. Sim. Agora, foi colocado quanto de emenda para cuidar do Rio Jacuípe? Nenhum centavo. Então, será que é assim que nossos políticos podem prometer e falar de sustentabilidade? Porque se a abóbora, que dá alegria para a gente, mas é limitado, mereceu 6 milhões, quanto mereceria um rio que, junto com o Paraguaçu, o Jacuípe tem quase 690 quilômetros, é o maior afluente do Paraguaçu, ajuda a fornecer água para Salvador, região metropolitana, para Feira, região metropolitana, para a região Fumageira e parte do Recôncavo. E não mereceu um centavo. Chega Então, a ser absurdo. nessa hora, Léo, vocês imaginam a pergunta inicial, a diferença da fala, Teoria e prática, né? teoria e prática. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, que é bem esse bate-papo informal e bacana que nós estamos tendo aqui. Vendo tudo isso que a gente está enxergando, analisando, eu, como população, fico analisando por que poluir tanto? Por que o povo tem poluído tanto, jogando tantas coisas nos córregos que vão chegar até os rios? E como você está sempre lá dos rios, como é que você vê esse grau de poluição nos rios? Olha, a poluição, na minha forma de pensar e de trabalhar, reflete o descaso que a própria população tem com os corpos hídricos. É verdade, você conhece, Leandro também conhece bem, precisa se investir e muito em educação ambiental. Mas também tem uma outra coisa que as pessoas não olham e eu fico muito sem entender. Eu vou citar pelo alto. Na América do Sul, o país mais rico é o Brasil. Sim. Temos o melhor salário entre os políticos e o terceiro pior salário da América do Sul. O que é que isso explica? Explica que, infelizmente, os homens que deviam se preocupar com a sociedade, em especial os mais carentes, eles não se preocupam. E isso vai estourar nos cuidados com o meio ambiente. Por exemplo, em Feira de Santana, as pessoas que moram nas margens dos riachos, que degradaram nossos riachos, são pessoas que têm poucos meios, ou seja, são pessoas carentes. As pessoas que foram invadir as APP das lagoas e aterrar lagoas para construir, são pessoas também carentes. Então, quando nós três nos sentamos para discutir a questão ambiental, a questão social e de mal administração do Brasil, eu não estou falando de fulano de ciclano, e eu não queria nem saber tanto. Eu estudo tanto que eu não queria nem saber tanto, porque eu fico triste. Como que você pega um presidiário de alta periculosidade e coloca no Presídio Federal de Serrinha, segundo anunciou aí, que pode gastar 5 mil para manter um homem preso, e você pega um pai de família para sustentar sua família e paga 1.500 e poucos reais, é um país que parece que faz de conta. Tudo isso, no final, chega na questão ambiental. Tem muita gente que destrói o meio ambiente porque a situação realmente é muito difícil. A questão da Lagoa Grande, que eu estou convidado para ir falar no programa de uma rádio da cidade, sobre o consumo dos peixes da Lagoa Grande, a última vez que foi feita a análise da Lagoa Grande, estava 60 vezes mais poluída do que a Lagoa do Geladinho. 60 vezes? Aí você pega um peixe 60 vezes de uma água poluída. Segundo o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a água que a gente bebe é classe especial. E a água que a gente tem que criar peixe é classe 1. Não pode nem criar nem 2, nem 3. É classe 1. Para o peixe ficar bom para comer. Aí você pega um peixe em uma lagoa 60 vezes mais poluída. Você pesca esse peixe, você come e muitas vezes você leva para as feiras para vender. Aí chega na feira, todo mundo gosta de peixe, tem pessoas que estão com câncer e compram o peixe. Entendeu? Sim.
Então, você veja que o que eu falei no início da questão ambiental, não se tem muito para onde fugir. Sim. Por isso que é necessário, e muito necessário, que a gente cuide do meio ambiente. E teve uma fala sua, que eu fiquei triste, mas eu sei o que você quer dizer. Você diz assim: ô João, parece que nós estamos enxugando gelo. Só que tem a parte boa. Por exemplo, eu tenho 2 netas, uma que mora em Brasília e outra que mora agora em Triunfo, em Pernambuco. Mas elas têm canudo de aço, por causa de mim, para não usar canudo plástico. Cada uma tem seu canudo, já tem mais de 2 anos o mesmo canudo. Tá certo? E elas falam com os pais que são doutores em genética, que eles são palestrantes no mundo, que a minha palestra sobre meio ambiente é mais importante que a do pai, porque ela diz que tem que cuidar primeiro do planeta e depois das pessoas. Exato. Porque se eu cuidar das pessoas e não cuidar do planeta, o planeta vai matar todo mundo. E se eu cuidar do planeta, as pessoas se recuperam para se cuidar. E isso é discurso delas. Elas são pequenas. Agora, assim, a base foi o Colégio Santo Antônio. Aí entra o que você falou. A educação boa, a educação de qualidade e também o exemplo da família. Elas não me vê, vamos para a praia de Itacimirim, eles têm casa, ficamos no condomínio, elas não me vê na praia, pode estar suja a praia como for, eu não jogo nada no bolso. E elas têm o mesmo hábito. Bota na mochila da mãe, na bolsa da mãe, papel de bala, se comer pastel, se comer qualquer coisa. Ah, mas a praia está suja. Mas não foi eu que sujei. Entendeu? Então não está tudo perdido nesse sentido. E outra coisa que eu vou lhe contar. Gente, eu fui convidado para falar em Campinas e era 45 minutos, terminei falando 2 horas. Então, assim, na beira do rio Jacuípe, uma menina chamada Vitória, eu ensinei por muito tempo, e ela, filha de pescador, ela pescava com o pai, que não se pode pegar peixe pequeno. E quando eu parei meu barco, havia dentro do meu barco um tucunaré pequeno. E a menina de 4 anos, ela botou a mão na cintura e falou assim: tá bonito, né, João Dias? Tu ensina pra gente não pegar peixe pequeno e tu mesmo tá pegando. Então, assim, naquele momento eu vi que a educação ambiental, ela funciona. E aí eu tive que pegar o peixe e mostrar para a Vitória que o anzol tinha ferido as brânquias. Se ferir as brânquias, o peixe morre. Como ele ia morrer, para não descartar, eu preferi trazer para comer. E aí ela ficou resmungando e depois terminou aceitando, porque teve participação também da mãe. Mas nessa hora, eu percebi o valor da educação ambiental. Na escola do campo de Poaçu, essa mesma Vitória chorava todo dia quando chegava na escola. O professor fazia de tudo. Aí a mãe ligou para mim e falou: João, vá ver Vitorinha lá na escola agrária de Poaçu. A diretora me disse que todo dia a Vitória chora e ela não fala com ninguém, nem comigo. Aí eu fui. Sentei de junto de Vitória, porque ela me conhece da comunidade de pescadores. Comecei brincando com ela e depois falei assim: poxa, Vitória, a escola está tão bonita. E tua mãe me disse que tu chora todo dia. O que é? Ela falou: a escola é feia. Eu falei: a escola é feia. Ela disse: é. Eu falei: por quê, Vitória? Não tem peixe, não tem barco. Olha só, a Secretaria de Educação pega uma escola, bota onde tem filho de pescador e mete a mesma parede em tal povo da rua. Completamente diferente. Aí não foi, olha, eu fiquei arrepiado, não foi todas as crianças, mas teve uma criança que rejeitou e não falava com ninguém, ela se retraiu. Mas assim, o que é que Vitória fazia? Todo dia de tarde, quando chegava da escola, dentro do barco e com a mãe pescar. Olha o cenário que Vitória via: garça, socoboi, água, peixe, camarão e a mãe na canoa. Aí você é levado pela primeira vez para uma escola. Por isso que eu lhe digo, tem escola no campo, escola do campo não tem. Porque se tivesse um secretário que pensasse, falar: não, aqui os meninos convivem com água, com peixe, com canoa,
Então nós vamos criar uma escola que eles se sintam em casa. Pertencente àquele local. Pronto, nada disso foi feito. Então eu falo para você que tendo essas visões, esse convívio, eu vejo que o trabalho mesmo pequeno em comparação à população mundial, mas o que você, Léo, faz, o que Leandro faz, a professora Laura faz, que é um ambientalista, Horácio, Carlos, tem Pedro Paulo, Carlos Romero, Frei Monteiro, são pessoas do meu convívio que o pouco que a gente faz diferença, entendeu? E isso é muito importante, João Dias, que o nosso objetivo é justamente isso, começar a fazer o ascendente dessa educação ambiental, plantar essa semente, para que a gente possa colher os frutos futuramente. Então, trazendo esse seu contexto de educação ambiental muda, e vários países já mostrou que a educação muda. A gente tem exemplo aí do Japão, a gente está com exemplo aí da China, que quando se investe em educação, o resultado ele vem. E aí eu queria, junto com o Léo, falar um pouco sobre esse misterioso El Niño, que está vindo aí assombrando grandes estudiosos e não sabendo que deixamos de fazer o nosso serviço de educação ambiental e vamos pagar um preço muito alto. O que é que você acha disso? Olha, esses dias a pauta principal para falar vai ser o El Niño. Eu já tenho uma entrevista marcada sobre El Niño e hoje eu dei entrevista em 2 rádios sobre El Niño. Semana passada o G1 ligou para mim para saber algumas informações. Eu acho que vai ligar de novo, porque à medida que vai passando, vão buscando mais informações. A primeira coisa que eu digo à sociedade é que ela precisa entender o que é El Niño. E eu vejo a gente falar aí, até pessoas famosas dizer assim, El Niño é o esquentamento ou o aquecimento da água do Pacífico. É isso, mas isso acontece todo ano. O que as pessoas precisam entender que El Niño é o aquecimento anormal, não é o aquecimento que acontece, é o aquecimento anormal. Estão afirmando aí 3 graus, mais de 3,5 graus. E isso, no passado, nós não sabíamos, mas hoje a gente sabe que mexe com as correntes de ar quente, mexe com os rios voadores, mexe com corrente de vento, mexe com corrente de ar frio e impacta de forma diferente em várias partes do planeta. Por exemplo, com as mudanças climáticas, tanto o El Niño como o Laninha tem se agravado ainda mais. E o que é, gente? Você que está ouvindo mudanças climáticas, como pedagogo, eu tenho a obrigação de explicar. Mudança climática é mudança no clima. O clima ficou imprevisível. As pessoas já esqueceram, mas como eu trabalho com isso, eu não vou esquecer. Minha mulher, que é da Condé, trabalhou há 2 anos atrás que o estado da Bahia, no sul, foi devastado. A população já esqueceu, mas se você for, várias cidades do sul da Bahia não estão conseguindo transportar cacau, não estão conseguindo transportar banana ainda porque as pontes foram arrasadas. E o prejuízo, principalmente para alguns agricultores que não têm dinheiro para alugar um trator, para arrastar caminhão e tal, é grande demais. Aquela produção que seria vendida como banana de café, conhecida banana pão, perde toda, é um prejuízo para a pessoa, para as famílias, para a comunidade, destrói a comunidade e continua acontecendo. Porque o que se passa hoje, porque a imprensa não está mais mostrando, é que ficou tudo bem, não ficou. As mudanças climáticas, ela arrasou Petrópolis, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas ainda não voltaram para casa, mas nem se fala mais. Só que a gente, nós 3 aqui e outras pessoas que trabalham com isso, não podemos esquecer. Como é possível, vocês vai fazer ideia, mas não dá nem para explicar. Como é possível
que numa cidade do Rio Grande do Sul, Rio Bonito de Iguaçu, o vento chegou a 400 km por hora. 400 km por hora, se um cidadão botar a cara na rua e ele sair, ele passa por cima do joia, por exemplo. Agora, nessa enchente de agora, chegou a 200 km por hora. Para vocês terem uma ideia, em Poçu, tem uns 6 anos a 7 anos, houve um vento que eu chamei de ciclone. Ligaram para mim, eu cheguei lá, tinha pescador debaixo da cama, eu tinha um viveiros, estourou viveiros todo, esbagaçou, ficou irreconhecível. Quando eu cheguei no rio, todos os pescadores amarram seus barcos de madeira. Parece que foi um anjo, passou e soltou todos os barcos. Aí quando eu cheguei na beira do rio, parecia, Leandro, que botaram um pente e passaram na vegetação. Estava todo penteado, eu comecei a tremer, me deu um impacto tão grande, nunca vi isso na minha vida. E isso, gente, é mudança climática. Ou seja, você está aqui agora, mas você pode sair e chegar na Barona, por exemplo, como já aconteceu comigo, e a água dá no capô do carro. Se você tiver num carro pequeno, você ser levado. Se cair no córrego, morre. Então, as mudanças climáticas que as pessoas precisam entender, porque nós estamos falando de El Niño, as mudanças climáticas foram aceleradas pelo homem, pelo modo de viver do homem. Assim, eu li de um professor da UFRA o seguinte: será que precisamos mesmo de toda a parafernália que temos? A gente não pensa, mas é bom pensar. Eu, da roça, de Poçu, é o maior orgulho dizer que foi da roça. Eu vivi no tempo de candeeiro, minha vida era muito simples. Hoje, quando eu chego na roça, eu tenho uma casa na roça que, felizmente, tem essas coisas todas, mas eu falo, poxa, para que eu quero? Eu nem uso, chego lá sem o meu fogão de lenha. Mas a sociedade, ela se sofisticou, mas a sociedade, ela não aprendeu a ser humilde. Eles ainda não entenderam que João, que Léo, que Manuel, que Pedro somos iguais. E precisamos, não é pensar igual, mas precisamos do que diz respeito a cuidar do meio ambiente, pensar igual, porque senão vai morrer todo mundo. Então, Léo, o El Niño, que já me perguntaram hoje, vão me perguntar a semana toda. E o que fazer? Olha, gente, existem ações que eu chamo de preventiva. Eu estou diretor de um departamento de planejamento. E com ações preventivas, você produz o que eu chamo de prognóstico e depois diagnóstico. Você tem o prognóstico e o diagnóstico, você sabe o que fazer. Nas ações preventivas. O que é que nós, eu não estou falando nós feira, eu vejo nós Brasil fazendo apenas ações repressivas. A gente precisa mudar isso. Não é para eu dar todo ano. Não é para eu dar todo ano cesta básica, porque o homem do campo está com fome. Não é para eu dar todo ano carro-pipa. E o homem do campo já pensar o que vai acontecer no ano que vem. Eu preciso identificar os problemas e buscar soluções. O maior problema nosso é a água. Cheio de humildes e matinha, Itiquaraçu, tem o aquífero que dá para buscar água doce. Então nós podemos investir em poços artesianos. Quantos foram feitos? Não respondo. Aí nós temos na matinha 2 rios, o Rio Salgado e o Rio Pojuca. Tem quantas barragens? Nenhuma. Aí eu tenho um Itiquaraçu, o Rio Pojuca corta o distrito no meio. Eu tenho quantas barragens? Nenhuma. Aí eu tenho Humildes. Tem o Rio Humildes, que é perene, e tem o Rio Subaé, também perene. Todos dois super poluídos. Eu nem posso fazer barragem, porque até na zona rural a gente consegue poluir os rios. Aí eu tenho em Poçu o Rio Cavaco, que também corta o distrito todo de Bonfim de Feira. Não tem nenhum barramento. Aí chove, que a previsão de chuva agora é só o ano que vem, mas quando chover forte, a água vai descer direto para o lago. Aí eu tenho o Rio Aguilhados, que é um rio municipal de Poçu. O rio está mal cuidado,
e não tem nenhum barramento. Aí eu vou para Jaguara, o distrito mais seco. Aí eu tenho o rio Calandro, eu tenho o rio do Peixe, eu tenho o rio Jacuípe, que é o maior de todos, e ainda colado com o povoado de Barra, em Jaguara, eu tenho o rio Tocós. Nenhum desses rios tem poluição e nenhum desses rios tem barramento. Então, como é que eu faço uma prevenção para eu manter o homem do campo? Sim. Dessa forma não dá. Aí eu posso fazer um poço artesiano, que chama um poço jorrante. Aí a água vai dar salobra. Muita coisa que vocês em casa também não sabem. Quando eu boto uma usina dessalinizadora, que eu tiro o sal de 1.000 litros de água, só presta 400. Não falam isso para as pessoas. 600 não presta. Agora, esses 600, hoje eu posso fazer tanques, criar tilápia, porque nós já descobrimos que a tilápia do mar veio para o continente e está voltando para o mar. Alguns mares do Brasil já está cheio de tilápia de novo. E depois que eu der ração e tirar a tilápia, eu posso pegar aquela água e fazer lagoas de drenagem e plantar a triplex, que é a ervassal. A ervassal tira o sal da água. Aí eu tenho a água potável, limpa. Eu tenho um rejeito para tilápia. Eu tiro a tilápia e o mesmo rejeito eu tenho a triplex, que é mais rica do que qualquer feno. Mas você conhece algum projeto assim? E isso é importante, João, porque a própria natureza ela te dá a solução, né? O que a gente vê hoje no dia a dia é que a gente gasta mais verba na pós-acontecimento, que aí é bastante interessante, porque os nossos políticos eles sempre dizem que não tem verba. Mas quando a gente tem os exemplos do Rio Grande do Sul, o dinheiro ainda aparece. E aí, por nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí no canal CVT, é muito importante que Feira está nessa fase agora da LOA, né? Que é a Lei Orçamentária Anual. E aí seria muito importante, quando isso acontecer no seu bairro, na sua região, vocês puderem levantar essa causa e perguntar o que vai ser investido no meio ambiente. Quanto é de recurso que a gente pode destinar para a questão da educação ambiental, para que a gente faça uma formação de qualidade e fortaleça o setor para cada dia mais a gente poder dar essas soluções que você trouxe aqui, João, de mente. E isso é muito importante. Se a gente coloca isso no papel, acredito muito que Feira vai ser referência nesse quesito ambiental. Então a gente segue nesse formato acreditando que ter voz e vez é muito importante e que você que esteja nos escutando fortaleça essa causa, nos acompanhe. Léo, tudo que você fala, João, agradecer tudo que você traz de ensinamento para a gente, para todos que estão nos vendo e ouvindo, e principalmente chegou o momento de fazer leis de verdade que funcionem na prática com relação à sustentabilidade. E para além disso, você vem falando também sobre educação, saúde pública, né? E a questão também social. Não é simplesmente, como muitos acham, não, fala de meio ambiente, a árvore que está sendo demandada. Não é isso. Chegou o momento que o planeta está gritando e pedindo leis mais severas, governantes que pensem mais na questão ambiental de uma forma mais humana. A gente tem visto, né, cada vez mais menos pescadores, e isso tem acabado com o modo de se fazer as coisas. E aí você vê um fenômeno como El Niño, você vê coisas que eu nunca vi, que você nunca viu. Por quê? Porque a natureza ela vai resistir. E nós, como seres humanos, né, que deveriam ser pensantes, e às vezes os pensamentos se perdem, né, nas ideias, mas o bom é ter pessoas que estão aqui como você, João, que se preparou a vida toda para momentos como esse. Eu agradeço o trabalho que você tem feito pela nossa cidade, pelo nosso estado, porque é algo de se parabenizar mesmo, sabe? Porque, infelizmente, pessoas ganham títulos sem merecimento. E quem merece, às vezes, não tem o reconhecimento.
Então, assim, eu como feirense, raiz, tem muita diferença no Nutella, mas eu sou raiz. Eu tenho que bater palmas por você dizer, sou pescador, tenho origem de ser pescador, e para que a gente repense, será que realmente, né? Porque hoje tem estudos que dizem que a qualidade de vida tem melhorado. Aí só para o INSS, né? Para você nunca se aposentar. Mas será que melhorou mesmo? Porque minha avó vivia muito melhor do que eu. Né? Eu penso assim, minha mãe viveu e vive melhor do que eu. Né? Então, assim, será que de fato ter tanta tecnologia, às vezes vazia, é importante? Que a gente cria uma outra questão, né? O lixo tecnológico vai para onde depois? Para o rio também? É o problema do mundo. Então, assim, a gente deixa esse questionamento por ser um problema sem filtro, né? Às vezes a gente tem que falar de fato o que está acontecendo, que é falta de leis efetivas que funcionem. Não adianta uma lei que foi de outrora vir agora para resolver um problema que não tem mais nada a ver com o que aconteceu lá atrás. Né? Antigamente nem carro tinha. Eu vou falar de um bairro que o El conhece mais do que eu, que é o Feira 10, que o bairro não foi feito para ter carro. Que as ruas e os becos, né, e vielas, etc., são bem estreitos, que são condomínios residenciais, não, perdão, conjuntos habitacionais que eram feitos desse jeito. E hoje, alagam-se as ruas, os engenheiros constroem grandes condomínios, etc., e não pensam na questão térmica. Você tem uma sensação térmica cada vez maior. Então, olha, eu estou muito feliz porque estou junto de duas pessoas inteligentes que contribuem com a cidade, serem mais novos, vão contribuir ainda mais, vão criar também famílias que serão pessoas que irão se preocupar com o seu meio porque serão pessoas ensinadas. Léo me fez uma pergunta que eu não respondi, é o papel das organizações sociais. As organizações sociais têm um papel importantíssimo. Uma das primeiras coisas é a organização social não ser ligada diretamente a político nenhum, porque ela tem que ter autonomia. Então, as organizações sociais devem trilhar esse caminho, um outro caminho, que sabemos, pela construção do país em si, que é muito difícil. As pessoas de organizações sociais aqui, elas são mal vistas, é como se nós fôssemos bandidos, porque eu militei na Associação de Pescadores por muitos anos, e as pessoas acham que a gente está mendigando, porque as pessoas pensam um pouco no coletivo, e aqueles que pensam no coletivo são pessoas que sofrem mais no mundo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, pais que acreditam, Deus pensa no coletivo. O Salmo 82:6, Jeová reuniu os líderes e disse assim: vós sois deuses. As pessoas não fazem ideia que você e outros que tem aqui na cidade, para Deus, também são um Deus. Não são igual a Deus, mas são um Deus no sentido de tirar do seu bolso para ajudar os outros, no sentido de tirar do seu tempo e de ouvir assim, às vezes de pessoas de fora ou até da família, deixa de ser besta. Isso não dá dinheiro, quer dizer, a sociedade ela está contaminada. Por que eu me sinto feliz de dizer que sou pescador? Eu queria que vocês não esquecessem isso. Ó, para o pescador, Léo não é só um, nem João. A crença dos pescadores antigos de minha comunidade, de mais de 400 anos, é que nós somos gêmeos. Existe o eu físico e o eu espiritual. Se o eu físico, você que está me assistindo, desalinhado o eu espiritual, você perde o rumo, você perde o trilho. O remédio hoje mais consumido na humanidade é antidepressivo e o outro é ansiolítico, porque a sociedade perdeu o rumo. Ela se preocupa com o eu físico e passar o dia todo em uma academia, mas ela não ouve poesia, não lê um bom livro, não conversa com os amigos,
são coisas que dá prazer. Não come uma comida devagar, não toma um pouco de suco de umbu ou um vinho gelado para os que podem. É tudo sempre correndo, mas correndo em busca de quê? Então, nesse caso, entre os pescadores, pescador é mais tranquilo, pescador geralmente é mais equilibrado, porque a gente não está pensando, é só João Dias, não, é dois João Dias, um cuida do físico e o outro do espiritual. Eu não entro em barco sem orar. Tem meu espiritual, eu não levanto sem orar, eu não deito sem orar, não tem pressa para isso. Não tem nada para isso. Então a sociedade, para aprender a cuidar do outro, ela também precisa entender que o ritmo que se imprimiu no mundo atual não é o ritmo ideal para a saúde. Pode deixar a mulher com o tornozelo fino, as coxas bonitas, os seios como elas gostam, ou como algum homem gosta, mas assim, tem que se preocupar também do alinhamento espiritual com Deus. Tá tudo bem com seus filhos, tá tudo bem com a família, tá tudo bem com seus amigos. Nós não somos sozinhos. E na questão ambiental, eu escuto tanta coisa aí, o pessoal fala, João, tu vai plantar uma horta para os outros comer, é meu prazer. Que os outros comam. Eu vou plantar 2 árvores na frente da Secretaria de Meio Ambiente lá, para marcar a secretaria lá. Serão 2 cajueiros clone e vou cuidar, até dando caju lá. E já falaram hoje, o povo vai passar e arrancar o caju, eu quero que arranque. Eu só não quero que mate o pé de caju. Agora eu faço convite a gente para ir plantar com você. Eu vou convidar. Léo é meu parceiro de sempre. Ó, gente, eu tenho o costume de falar quase todo dia sobre meio ambiente. Eu não podia encerrar esse primeiro podcast, eu vou falar rapidinho, para deixar isso em sua mente. Um dos maiores problemas hoje da humanidade é com contaminante emergente. Contaminante emergente é medicamento. Nós ainda não sabemos como tratar a água para tirar os contaminantes emergentes. Então, vou falar rápido. Isso já deu muita zoada na Câmara, mas foi Jurandir que falou, não fui eu. Então, assim, o anticoncepcional tem hormônio que a mulher toma. Se várias mulheres, fizerem xixi no mesmo riacho ou no mesmo rio, os peixes novos daquele riacho ou daquele rio pode mudar o sexo. Eu não estou dizendo que muda, eu estou falando que pode. O peixe macho pode passar a ser fêmea. Então você devia pensar nisso, é um problema sério. A questão do que eu falei aqui, dos ansiolíticos e dos antidepressivos, está fazendo os pássaros engordarem e ficar com insônia. Então, muitos pássaros no mundo estão desaparecendo por causa de antidepressivo e ansiolítico. É outro problema muito sério com água e com os contaminantes emergentes. E tem uma outra coisa séria que acontece no Clésto, acontece no Hospital do Subúrbio, no Roberto Santos e em outros hospitais, que é a questão de, através de nosso xixi, as bactérias terem contatos com antibióticos. Por isso, não tome antibióticos se não for passado pelo médico. E essas bactérias, quando têm contato com antibiótico lá no corpo hídrico, elas se tornam superbactérias e aí não tem mais remédio. No mundo hoje, morre cerca de 5 milhões de pessoas com superbactéria e dizem que em 2030 vai morrer 9 milhões. Então é um assunto muito sério que tem relação com cuidado com o meio ambiente e cuidado com a água. Toda vez que um remédio vencer, guarde, não jogue fora. Eu nem para posto de saúde levo. Eu guardo o meu. Por favor, guarde o seu. Não jogue no banheiro, não jogue no meio da rua, que vai passar no corpo hídrico. E a vítima pode ser eu ou você. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido. A outra coisa que eu chamo a atenção é a questão da alimentação. O panga, certo? Panga é um peixe que está no mercado aí, que veio do rio Mekong no Vietnã. Tem a tilápia, que veio do rio Nilo no Egito e também do rio Congo na África.
Você tem aí o salmão, que vem de alguns rios americanos e canadenses. Para citar alguns, esses peixes, geralmente quando são criados em criatório, a gente coloca na água metiltestosterona para que o peixe novo, que era a fêmea, se torne macho. Ou seja, quase sempre, o peixe que você come no mercado é macho. O que é que vai acontecer? O metabolismo do corpo de uma mulher, se durante 30 anos ela ficar comendo só peixe macho. Então, uma pergunta para você refletir, certo? Não me pergunte, que eu também não sei a resposta. Perfeito, João. Aqui a gente finaliza mais um Fala Meio Ambiente sem filtro. Aqui o meio ambiente tem vez e voz. Muito obrigado. Aqui a gente finaliza mais um podcast. João Dias, muito obrigado pela sua orientação, pela sua dedicação ao meio ambiente. Léo, muito obrigado a participação e continuamos nessa defesa do meio ambiente. Até o próximo podcast.